Lembrando que quando a gente fala de gestão de terceiros, a gente vai para a indústria, a gente vai falar de integrar catraca, controlar o acesso. E quando a gente começa a falar de uma empresa que tem uma malha logística gigantesca no nosso país, a gente começa a ter novos desafios, né? Porque na gestão de terceiros, quando a gente começa a falar de uma companhia como a Rumo, a gente começa a falar de trilhos. E os trilhos são quilômetros e quilômetros, então como é que faz para garantir que quem chegou lá na ponta está treinado, quem chegou lá na ponta está adequado, como é que fiscaliza isso, sabe se o cara está lá, não está lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de terceiros, mas vai explorar algumas oportunidades e alguns movimentos que a gente, em conjunto com a Rumo, está trabalhando para poder começar a responder essas questões. Como que faz para gerir algo que está muito pulverizado, está muito espalhado e está aberto, né? Não necessariamente tem uma cancela, tem uma portinha que alguém está passando e dá para fazer a gestão e controle, tá? Então, ao meu lado aqui o Rubens. Rubens, se quiser se apresentar um pouquinho para o público. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rubens. Eu atuo hoje na frente de gestão de terceiros dentro da Rumo, organizando toda a parte de mobilização, monitoramento trabalhista, controle de seguros e implantando uma nova forma de olhar para a gestão de terceiros, gerando valor e realmente atraindo investimentos aí para essa área que é tão importante dentro das empresas. Bom, então quando a gente começa a falar de gestão de terceiros, é muito comum a gente falar de complexidade operacional, focar em riscos trabalhistas, falar de visibilidade, de eficiência, mas na prática a gente vai tendo diferentes cenários. Uma coisa é falar disso num ambiente como a gente está aqui de um evento, outra coisa é falar de gestão de terceiros em uma indústria com controle de acesso muito bem montado, outra coisa é falar de gestão de terceiros numa empresa de logística gigante como a Rumo, que está espalhada. São outros desafios, né? A gente começa a ter complexidade de entender como é que o cara chegou lá na ponta, se quem chegou é quem deveria chegar ou é outro cara que chegou, se quem chegou está apto, pode trabalhar, não pode, está recebendo em dia. Então, esses controles vão aumentando a complexidade de algo que já acontece no mercado e a gente vai falar um pouquinho disso e vai explorar um pouquinho melhor isso, tá? Quando a gente começa a falar disso, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que, cara, hoje tem ferramenta que é pouco integrada, tem uma dispersão muito grande de dados em silos. Eu já estou na terceira do dia aqui no fórum, então eu já falei um pouquinho de silos nas outras, mas a gente começa a falar de informação que está ficando na área de compras, que poderia ir para a área de gestão de terceiros, ou informação da gestão de terceiros que poderia ir para a área de gestão de contratos, ou voltar e alimentar a área de compras com fatos de evidência do que está acontecendo e inteligência dentro do processo, tá? Então, quebrar esses silos e fazer com que a empresa comece a se integrar vai ser um dos segredos e uma das respostas importantes para a gestão de terceiros dentro desse dia a dia. E depois a gente tem um outro cenário que a gente vai falar da operação, que a gente começa a falar de retrabalho constante, a gente começa a falar numa empresa muito pulverizada, ele acessa o mesmo terceiro, às vezes pelo fornecedor, acessa diferentes locais e precisa refazer a documentação, precisa ser revalidado, e isso hoje tem solução no mercado para a gente fazer isso de forma automática, ou que o processo de aprovação ele está sendo lento ou está gerando crítica, e aí de novo a conexão entre áreas começa a ser diferencial. Então, se a área de compras fez cost breakdown, sabe que tem que ter 100 pessoas e informou para a área de gestão de terceiros, a área de gestão de terceiros já sabe quantas pessoas ela tem que esperar para mobilizar. Ela já tem um bom indicativo do que ela precisa fazer. Então, a gente começa a conectar as coisas e começa a falar de novos valores, novas funcionalidades, tá? E aí a gente foi para dentro da Rumo. Vou deixar o Rubens falar um pouquinho, comentar um pouquinho como é que está funcionando na Rubens a gestão de terceiros e o que ele está vendo de novidade, desafios, e dividir aqui conosco, tá, Rubens? Obrigado, Rogério. Acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala alto volume de terceiros, a gente pode pensar, bom, eu posso ter 50 mil pessoas dentro de um único lugar. Mas, no caso da Rumo, e esse é um desafio que as grandes empresas estão tendo, né, nós temos várias empresas dentro da mesma empresa. Então eu tenho um cenário onde eu tenho um terminal, uma portaria, que todo mundo precisa passar pelo porteiro para acessar. E eu tenho um cenário que o cara está literalmente no meio da Serra de Santos e a única forma de chegar lá é com o trem. Não tem outra forma. Ou chega de helicóptero ou chega de trem. Não tem porteiro, não tem ninguém que consiga chegar lá e a gente tem que tratar os dois, além de tratar o cara da TI do escritório. Então, quando a gente fala alto volume de terceiros, é uma diversidade muito grande, diversidade de tipos de contrato, demandas diferentes, e que a gente está conseguindo equilibrar isso agora de uma maneira um pouco diferente, né? Realmente separando o que é para cada tipo de atividade e o que eu vou solicitar para esse tipo de atividade.
Esse era uma demanda muito grande. A gente começou a rediscussão, né, do tema terceiros para saber quantas pessoas eu tenho trabalhando efetivamente aqui dentro. Tínhamos várias plataformas, várias fontes de dados, e a gente agora passou a centralizar tudo num único sistema, que o objetivo dele é ser um grande polvo que com seus braços vai puxando todas as informações e vai retroalimentando as áreas. Tá, pessoal? Esse é o grande desafio nosso. Quando a gente olha, né, para o fornecedor, a gente tem um segundo cenário muito crítico, que é nível de dificuldade que esse fornecedor tem para conseguir trabalhar com a gente. Pô, ele vai se homologar, ele tem que acessar um portal. Ele vai fazer a mobilização, ele acessa outro portal. Ele vai mandar a medição dele, ele acessa outro portal. Ele vai homologar um alojamento, é mais um Excel. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem muito grande, e que a hora que a gente começa a juntar as pessoas, a gente consegue ter o foco do que a gente quer para uniformizar, padronizar, e aí sim deixar de ter retrabalho e poder começar a gerar valor. E quando a gente padroniza isso, eu acho que esse é o grande diferencial do projeto que a gente já está em fase final aqui de implantação, aonde que a gente gera valor nesse contexto. Nós tínhamos uma média, né, de aproximadamente aí, vou dar um exemplo de uma obra nossa. Temos 5.000 pessoas para fazer uma obra de expansão da ferrovia lá no Mato Grosso. Tempo que eu demoro para colocar essas pessoas para trabalhar interfere diretamente no tempo de entrega desta obra. Cada semana de trabalho não é o custo do salário do funcionário que não trabalhou, é o custo da obra que não vai ser entregue no prazo, e depois, na sequência, a venda do produto que eu não vou transportar e o lucro que a gente vai ter. Então, quando a gente começou a olhar para esse tema, a nossa grande meta de geração de valor qual é? Eu preciso fazer meu fornecedor começar a trabalhar o mais rápido possível. Do mesmo jeito que quando a gente contrata uma pessoa no RH, a gente não quer demora, aqui também a gente não quer demora. E esse é o nosso grande desafio, que até hoje a gente tem, e vai ser o desafio de 2026. Entender quem são essas pessoas e colocar elas para dentro o mais rápido possível. Eu acho que quando a gente olha para cá, né, o ponto de virada nosso, primeiro, organização e padronização, de fato, a gente reviu toda a nossa matriz, forma de fazer. Eu até brinco que antes a gente atrelava, principalmente na mobilização, a gente atrelava tudo ao cargo, e aí fazia a gestão de cargos de 1.000 fornecedores para definir, baseado no nome que ele colocou, qual documento que eu ia pedir. Era um parto, eram cargos gigantescos, a gente tinha uma configuração muito grande. A hora que a gente migrou para a forma que a plataforma da Atlas trabalha, eu brinco que a gente saiu de ter um braço para a gente ter um corpo inteiro para administrar, e a gente ainda está aprendendo, inclusive, como que a gente faz para as duas mãos lavarem o rosto. Mas a gente tem muita possibilidade de padronização de uma maneira mais simples. E acho que isso é um ponto muito importante na nossa regra. Outro detalhe que, a hora que a gente conseguiu rever isso, ficou muito mais simples definir a regra. Que está mais claro para a gente, está mais claro para a operação, o porquê que a gente quer. A gente conseguiu simplificar e reduzir o volume de documentos sem perder qualidade, sem perder análise, e com um detalhe importante, que teve um combinado, eu acho que muito bom. Eu acho que esse é o segredo do sucesso que a parceria nossa está tendo, que é a Rumo não está só pedindo, a Rumo está participando da decisão. E isso faz muita diferença no dia a dia, porque, vou dar um exemplo muito idiota, muito simples, que é, eu peço a carteira de trabalho do meu colaborador terceiro. Se eu parar para pensar que boa parte dos meus terceiros não tem sequer uma quarta série completa, dependem de entrar no aplicativo da carteira de trabalho digital, num celular que tem pelo menos 10 anos de uso, fazer uma exportação para mandar para a empresa, faz muita diferença, sendo que hoje eu tenho um arquivo de social, que eu recebo ele, é automatizado, eu trabalho ele do jeito que eu quero, e ele é um documento da empresa. Então a gente tira a questão de uma boa parte da LGPD do caminho, porque a gente está falando só da empresa. Bom, e só completando um pouquinho do que o Rubens está colocando,
O que acontece quando a gente começa a falar de tecnologia em gestão de terceiros? A premissa básica, quando a gente vai falar de documentos que vão ser cobrados, é que o fornecedor não quer mandar a documentação. E assim, não é porque ele não é legal, não gosta da gente, não é nada disso, é porque é custo. É simples, é matemática. Quando ele tem que mandar documentos para um cliente, ele tem um custo, além do custo de ter que foi fazer a documentação, treinar o time dele, pagar o FGTS e assim por diante, ele tem um custo agora de ter alguém para pegar essa documentação toda e subir numa plataforma. Então, o fornecedor, sempre que puder ter uma defesa, ter uma bengala, ele vai usar. E essa é a premissa por trás de toda a lógica do que o Rubens vem comentando sobre organização, padronização, facilitar e acertar o que vai se cobrar de quem vai cobrar. Então, a versatilidade das opções de cobrar documento, ela vai para poder tirar esse obstáculo de cobrar um documento equivocado. A gente pegava casos no mercado, a gente olhava assim, olha, o cara tem que mandar 50 documentos. Tem um documento errado, ele não mandou nenhum dos outros 49. Porque esse um é o suficiente para ele falar que está cobrando documentação que não precisa, e aí ele acaba não fazendo o processo inteiro. E aí o processo vai ficando mais longo, vai ficando mais lento, vai ficando mais difícil. Então, um dos trabalhos do ponto de vista tecnológico disso é facilitar. Então, é começar a entender como funciona o jogo. Olha, um CLT tem um tipo de documentação. O sócio da empresa, que pode prestar serviço, porque ele é o dono, é o sócio da empresa que está prestando serviço, ele não precisa de certas documentações. Já é diferente. Então eu preciso diferenciar quem é o sócio de quem é o CLT, porque a obrigação documental é completamente diferente. Sim. Então quando a gente começa a acertar esse tipo de coisa, assim como quem é contínuo, de quem é eventual, de quem é um trabalho pontual, de uma visita técnica, eu começo a separar e a gente vai começar a ter assertividade. E a assertividade vai facilitar o processo, vai deixar mais claro a regra do jogo e vai fazer o processo ser mais rápido, porque a gente tira fricções, a gente tira barreiras por conta dessa assertividade, né? E inclusive, né, Rogério, acho que um ponto importante tem que ser fácil, não existe nada mais fácil do que não precisar. Então, primeiro é realmente preciso, se eu preciso, tem que ser fácil. Qualquer dificuldade, o fornecedor não vai querer entregar, vai ter problema, vai gerar ruído dentro da companhia, e por isso que a gente tenta ao máximo facilitar e pegar na mão, inclusive, do fornecedor, que essa é outra mudança também de postura. É a gente entrar em contato, explicando que a Atlas faz parte do processo, o que ele precisa ter, o que ele precisa enviar, qual é o impacto se ele não fizer aquilo, que nós não queremos reter dinheiro dele. Não é esse o nosso objetivo, a gente não ganha dinheiro com isso, mas ele tem que saber que ele pode ter uma penalização caso ele não faça. E aí, eu acho que um ponto bacana, né, que a gente tem, né, já entrando um pouco em resultados, o que a gente mudou de prática? Acho que três coisas que a gente fez. Primeiro, né, gestão de terceiros, que é controlar efetivamente o que está acontecendo. Tivemos toda essa mudança documental de garantir que o que vem é o que precisa, é o que faz sentido. Temos relatórios de suporte para isso. Então eu brinco muito que estou com um fornecedor com jornada irregular. Ele está não compliance? O que eu vou fazer com essa jornada irregular? Ela já foi. Eu recebia questionamentos do fornecedor. Tá, como que eu arrumo isso? Eu não tenho como arrumar o passado já aconteceu. Tinha fornecedores que inclusive me perguntavam: é para eu mudar o espelho de ponto? Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas a grande questão é, eu sei de maneira recorrente quem está com estouro de jornada, eu sei efetivamente quais são esses fornecedores, qual o tamanho deles, qual o tamanho do impacto deles. Às vezes eu posso ter um fornecedor de 2 pessoas fazendo muita jornada irregular, ou eu posso ter uma empresa de 1000 fazendo jornada irregular. E como eu sei que aqui a gente tem grandes empresas também, a gente sabe que nós todos somos uma grande vidraça, né? Tem Ministério Público do Trabalho o tempo inteiro olhando, está com uma frente muito forte sobre trabalho análogo a escravo. Então a gente precisa olhar de maneira geral e definir aonde a gente quer atuar. Não dá para atuar em todo mundo, né? Nós temos empresas aqui que eu sei que tem 2, 3 mil fornecedores. Não dá para atuar em todos, é impossível. A gente tem que focar, e para focar tem que saber o que está acontecendo. E esse relatório de jornada irregular foi uma das mudanças grandes que a gente fez. Por quê? Jornada irregular, ela oriunda do cartão de ponto. Cartão de ponto,
Ainda se tem até hoje vendendo na livraria um cartãozinho de ponto marrom que 22 anos atrás, quando comecei minha carreira no RH, eu apontava. Até hoje eles existem, mas é minoria. Principalmente quando a gente fala de uma empresa como a Rumo, que tem grandes contratos. Então essas empresas já possuem sistemas de ponto, já tem que fazer esse trabalho, porque senão eles também não conseguem pagar a folha de pagamento. Então o que a gente mudou? E foi uma mudança muito criteriosa, porque a gente teve que abrir mão, né, de fazer essa análise para alguns casos, em prol de conseguir a maioria num tempo melhor. A gente passou a usar um arquivo da própria portaria 671 de ponto. O que acontece? Eu tenho um arquivo. Do mesmo jeito que hoje um fiscal do Ministério do Trabalho pega esse arquivo e já emite uma autuação para as empresas, a gente pega ele, converte e passa a ter um relatório de jornadas coerente, correto e rápido. Acho que essa é a grande vantagem, né? E para isso a gente teve que abrir mão de olhar o espelho de ponto da papelaria, que ainda tem fornecedor, não vou negar, eu tenho fornecedores nossos que o cara faz manutenção no ar-condicionado numa cidade chamada Itiquira, no meio do Mato Grosso. Boa parte de vocês acho que nunca ouviu falar e nem ouvirá falar de novo sobre ela, mas a gente tem. Então é a hora que a gente abre mão de um público pequeno para poder dar um passo maior do outro lado. Nessa prática, pessoal, o que a gente fez foi basicamente ir para o valor. A gente deixou de discutir o mundo ideal, que seria olhar 100%, garantir que 100%, ideal na vírgula perfeito, 100%, né? E a gente foi para realmente o que está impactando o negócio. Onde é que está o problema, onde é que a gente tem exposição significativa, onde é que muda o ponteiro caso tenha um problema. E aí, nesse cenário, a gente começou a entender que os players de maior porte, de maior volume, que já tem uma estrutura tecnológica de ponto, já tem um trabalho um pouquinho mais avançado, eram as empresas que mais expunham a operação, porque era o maior volume de terceiros. E aí a gente está falando desde empresas grandes, mas que tinham 2, 3 funcionários, mas elas tinham boa estrutura por trás, até empresas que tinham 2, 3 mil funcionários também dentro da brincadeira, dentro do todo. E aí a gente foi para o modelo de falar de leitura automática desse tipo de documento, para poder extrair uma série de valores e poder entregar não mais o que o ser humano conseguiu verificar, e também, em alguns casos, a gente começa a falar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Na Rumo a gente colocou um aplicativo para poder pegar as áreas remotas. Então o cara que está num lugar que não tem internet, não tem catraca, como é que a gente sabe que o cara está lá, que ele podia estar lá, que ele está trabalhando de forma adequada? A gente criou uma aplicação para fazer isso e a gente começa a cruzar o que está acontecendo nas catracas, o que está acontecendo nessa aplicação com o que está acontecendo aqui. E aí a gente começa a evitar esse passivo antes dele estourar lá na frente e falar, ó, fez errado e agora eu tenho que tratar. A gente consegue ter alertas e consegue começar a falar de forma ativa desse movimento por conta dessas inteligências e modificações, né? Sim, e isso parte da premissa de olhar o processo como um todo, né? Então, assim, é deixar o perfeito para fazer o bom ou o ótimo, nesse caso. Então, a gente passou a olhar o processo como um todo, inclusive até no último bloco aqui, né, de integração, a gente olha o processo. Então, como dentro do processo a gente vai colocar automação, onde faz sentido ter automação e onde a gente gera valor efetivamente. Esse é um grande diferencial dessa mudança de viés de olhar para a área de gestão de terceiros. É como a gente gera valor. Não é só, olha, eu estou garantindo que você não vai ter processo trabalhista, eu estou garantindo a conformidade. Garantir a conformidade hoje é o mínimo que a gente espera de uma empresa que presta auditoria. A questão é, dentro do processo, como a gente gera valor? E gera valor em conjunto, né? Eu falo para minha equipe que a Atlas é nosso parceiro. Ela não é quem faz para a gente, ele faz parte do nosso processo, tá? Aí, eu vou falar um pouco de resultados aqui que a gente teve, né? O Rogério já antecipou um pouco, mas quando a gente começou essa parceria, eu falei, cara, eu trabalho em campo. Eu não tenho fronteiras, eu não tenho grades, eu estou em campo, eu preciso, e eu estou em campo no Brasil de verdade. O nosso Brasil aqui, né, tecnologia 5G, não é o Brasil de verdade. A gente está falando de operações no meio da floresta, no meio do nada. Então, eu preciso de um aplicativo que funcione offline. Beleza, desenvolvemos o aplicativo offline. Mas qual que é a grande mudança, gente? E aí eu vou reforçar bastante isso, que é na geração de valor. Eu já tinha um aplicativo, que ele já funcionava.
Mas qual que é a diferença no meu trabalho? O meu técnico de segurança ia fazer uma fiscalização de campo, ele ia lá, pegava o crachá da pessoa, olhava o verso e via o que estava previsto essa pessoa ter de documentação. Se ele desse sorte, no meio da obra, ali no meio das pessoas, ter alguém com algum documento vencido, aí ele iria correr atrás e entender se tinha alguma ação. Agora, o que a gente fez, que foi um pré-requisito desse aplicativo? A gente passou a ter a possibilidade de eu já saber o que está vencido. Então eu vou na minha frente falar com o fornecedor já sabendo o que ele está devendo, já sabendo quem é a pessoa, e ele já chega na frente chamando essa pessoa, e não indo um por um, indo na dedada ali achando alguém. Então essa foi uma mudança muito grande, além de uma mudança também na forma de enxergar a mobilização. A gente sai de um modelo binário de está mobilizado ou não está mobilizado para um modelo parcial, que era uma demanda do meu cliente interno do meu negócio. Por quê? Eu posso estar fazendo um treinamento, mas eu já tenho liberação para fazer outras atividades, e aí a gente ficava com a pessoa sem ter nenhum tipo de atividade, ela parada realmente num alojamento, enquanto ela poderia estar produzindo. Isso também foi uma mudança muito grande. A gente tem, eu não vou nem falar de IA aqui, porque IA está na moda, a inteligência que está olhando, todo mundo sabe, né, que está todo mundo investindo nisso, mas eu gostaria de dizer, na verdade, assim, a forma que a gente está aplicando, tanto IA quanto automação, eu acho que esse é um ponto importante. A gente discutiu bastante o como fazer, porque não adianta todo mundo chega e fala, né, a IA vai vir, vai criar um site para você, vai criar o seu negócio e você vai acordar no dia seguinte fazendo vendas. Não, isso não vai acontecer, gente, isso é utopia do vendedor. O que a gente precisa fazer é, qual é o meu processo, quebrar ele em todos os pedacinhos para falar, gente, aqui não gera valor, coloca IA para fazer. Coloca automação para fazer volume, para acreditar bastante coisa. Eu tenho, em média aí, contratos todos os dias sendo carregados. Pô, eu preciso colocar minha especialista com formação para ficar preenchendo o campo. Será que faz sentido fazer isso? É aí que a gente entrou com a automação e onde tem dado muito resultado. Inclusive eu estou aqui falando e o meu computador está na minha casa trabalhando, fazendo cargas, porque a gente está ainda num processo de migração. E principalmente aqui relatório, gente. Relatório eu não consigo trabalhar sem visibilidade. Acho que isso é essencial no nosso dia a dia. Visão de futuro nossa aqui, para onde que a gente vai? Bom, primeiro, operação em campo, né? Nossa operação na Rumo já é em campo, então a gente está investindo um pouco mais ainda nisso, com mobilização de equipamentos, auditoria de alojamentos, como que a gente centraliza coisas dentro do mesmo ecossistema. Por quê? Aí eu vou fazer o papel do advogado de RH que recebe um processo trabalhista. Onde que eu pego toda a informação daquele reclamante? Eu não posso ir em 5, 10, 15 locais diferentes, eu preciso ir num único. E é isso que a gente está criando dentro de um mesmo ecossistema que funciona, né, basicamente com automação, com controle e com visibilidade. Tudo está embraçado, né, abraçado nesse meio. E, obviamente, decisão por dados. Então, acho que esse é o grande foco nosso aqui. Só pegando um gancho aqui, a gente gosta muito de falar de gestão de terceiros como um motor de informação para outras coisas, né? Então a área de gestão de terceiros ela tem um objetivo muito nobre dentro da companhia de garantir o compliance, de garantir que está tudo rodando de maneira adequada, seja na segurança do trabalho ou seja nas questões trabalhistas. Mas a partir da informação que está lá, então quando eu recebo uma folha para verificar se o funcionário recebeu ou não recebeu, quando eu recebo um cartão de ponto, quando eu mobilizo o cara e eu sei o cargo dele para poder ver se ele precisa de NR, que tipo de atividade ele vai fazer, eu começo a ter um subsídio de informações que são muito ricas para outras áreas. E aí a área de gestão de terceiros ela passa a ser motor de inteligência para a companhia. Então eu consigo dizer o seguinte, imagina que um serviço foi feito e a medição rodou, tudo bem, funcionou. Gestão de terceiros vai responder como foi feito.
Se eu sei que o SLA foi atingido, a produtividade foi atingida, de que forma isso aconteceu? Aconteceu com essas pessoas, com esses equipamentos, eram esses cargos, eram essas remunerações. E aí isso alimenta a área de compras, para poder falar de uma melhor performance de compras. Ou as empresas que têm uma homologação de fornecedor muito forte, que é com compliance muito importante para ela garantir que está trabalhando com fornecedores homologados. Você tem hoje um cenário de quarteirizados, subcontratados muito extenso. Então como é que faz? Eu homologuei um fornecedor, às vezes num processo duro, uma homologação pesada, ele subcontrata e eu nem sei quem é o subcontratado. Esse cara não passou por lugar nenhum. E hoje a tecnologia consegue pegar e jogar de volta para uma plataforma de homologação e fazer. Então, a visão de futuro é a gestão de terceiros sendo um motor de inteligência para outras células, seja a célula de homologação de fornecedores, seja a célula de compras, para falar de contrato, preços e inteligência do que de verdade está acontecendo. Então, ela começa a ser uma área que permite novos valores para dentro da companhia. E é interessante, Rogério, que quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a procurar você. Então, a hora que você começa a apresentar essa documentação coerente, de maneira rápida, você começa a juntar as coisas, as pessoas começam a querer dar mais coisas para você juntar, que é o que está acontecendo com a gente lá. Então, a gente tem um projeto muito interessante que chama Projeto Capivara dentro da empresa. Que é o quê? É levantar a capivara do fornecedor para o nosso gestor de contrato. Por quê? Porque às vezes ele acha que nosso contrato tá bom, o preço tá bom, o cara é bom pra caramba, mas tá chovendo o processo trabalhista e o jurídico tá morrendo, não fala pra ninguém, ninguém sabe, ninguém viu, e aí a gente vai lá e recontrata esse fornecedor com um contrato maior. Ou ele está tendo muita não conformidade e as áreas não se conversam. Então esse é um método que a gente está usando de gestão à vista que está dando muito certo e as pessoas estão querendo incluir mais coisas nesse projeto, o que é bem bacana. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aí. Temos mais uns minutos. Bom, pessoal, aí, muito obrigado. Não sei se tem alguma perguntinha, alguma dúvida, se alguém quiser aproveitar um minutinho. Se não, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rubens.